E isso é a deixa para eu falar de grafos densos e esparsos, que é justamente sobre como o número de arestas se relaciona com o número de vértices ali. Mas eu quero fazer uma observação antes. Eu gosto, para motivar, normalmente quando eu vou apresentar grafos, eu gosto de mostrar como um monte de cenários diferentes, que eu costumo falar assim, olha, de redes físicas, conceituais, ou até implícitas, são representadas pelos grafos. Então a gente tem uma enormidade de representações. Redes sociais são um exemplo, rede elétrica é outro, mas eu não vou entrar nisso hoje porque essa é uma parte que gasta muito tempo e que eu acho que eu já falei. Quem já viu o ED2 comigo já viu, e quem já viu grafos em outro contexto já deve ter visto também. Então eu não vou falar tanto disso, mas fiquem com essa versão sintética, tá? Em vez de dar um monte de exemplo. Redes físicas, conceituais e implícitas. Por que eu gosto desses três nomes, né? Rede é um negócio que relaciona coisas entre si, então tem tudo a ver com grafo, né? Que é um conjunto de elementos e tem um conjunto de arestas que estabelece as relações. Redes físicas é muito óbvio. Se eu tenho uma rede rodoviária, eu tenho uma rede elétrica, eu tenho uma rede de água, eu tenho uma rede de transporte, o que for, conecta numa rede de cabeada de computação, eu posso modelar como um grafo. Redes conceituais, redes sociais, são, acho que, o melhor exemplo, mas tem muitas outras. A própria web, né, os hiperlinks estabelecem as arestas de um site aponta para outro e tal. Então temos aí um monte de redes que elas não são exatamente físicas, mas elas são bem explícitas, por isso que eu chamo elas apenas de conceituais. Mas é importante saber que grafos estendem para além disso ainda, tá? Porque quando eu falo de rede implícita, quer dizer, qualquer lugar que eu consiga estabelecer uma relação entre elementos do conjunto, eu consigo extrair uma rede dali. Então, por exemplo, aqui eu poderia associar cada um de vocês a um vértice e relações de amizade ou inimizade, né, vamos ser honestos, vai saber, com arestas. Tá? Então, tipo, não tem nada conectando vocês e nem sei se é numa rede social que tem lá, olha, eu sou amigo, não. Simplesmente a relação implícita ali pode ser estabelecida. Uma outra que eu gosto bastante é a redes de atores e filmes, né? Atores atuam em filmes, então você pode ter lá, olha, vértices são filmes, são atores, eu tenho dois tipos de vértices nesse grafo, e existe uma conexão se o ator A atuou no filme B. E daí você consegue estabelecer uma rede ali que não existe de verdade e é o que eu chamo de uma rede implícita, tá? Então fiquem atentos porque, para além de todas as oportunidades em redes físicas e conceituais, existem outras ainda que você pode modelar com grafo. O grafo é muito presente mesmo ao modelar problemas diversos. Beleza, feita essa breve motivação de como grafos aparecem em muitas situações, vamos falar sobre grafos densos e esparsos, que tem justamente a ver com como se relaciona o número de arestas com relação ao número de vértices. Então eu vou começar só colocando aqui dois extremos, tá? O que eu quero dizer com dois extremos? Um é que eu poderia não ter arestas. Eu posso não ter conexão. Se eu não tiver conexão, eu não sei porque eu estou usando um grafo para modelar o negócio, é só um conjunto. Mas só para a gente saber, né, como pode variar, de fato eu posso ter essa situação. Eu posso ter ali um vértice, outro vértice, outro vértice, N vértices ali, né, o vértice 1, 2, 3, N, e o conjunto de arestas ser vazio, não tem nenhuma lá. Tá, então o número de arestas pode ser 0, assim como, a despeito de quão grande é o número de vértices, assim como num outro extremo, eu posso, por exemplo, ter apenas 2 vértices, então um número de vértices bem limitado, e eu coloco aqui, olha, uma aresta, outra aresta, outra aresta, até M tão grande quanto eu quiser. Tá? Mas por que eu falo que aqui eu estou jogando nos extremos e até estou meio roubando, né? Porque eu não estou fazendo nenhuma exigência sobre o gráfico que eu quero construir. Então, como eu falei, aqui nem para que usar um grafo se eu não tenho aresta, né? E isso aqui, por outro lado, é o que a gente chama de aresta múltipla. Tá? Eu tenho dado um mesmo par de elementos, eu tenho múltiplas conexões entre eles. Para a maior parte das situações, uma conexão vai bastar, ou existe ou não existe. Isso depende da aplicação de novo, mas para a maior parte vai ser. Curiosamente, para o problema do corte, para o algoritmo que a gente vai trabalhar, em particular, a aresta múltipla vai ser uma coisa interessante. Tá? Então, só para mostrar que existem exceções. Mas, em geral,
quando a gente vai pensar em como o número de arestas varia com relação ao número de vértices, eu restringo um pouco mais, tá? Para ficar um pouco mais interessante, porque senão fica totalmente livre, né? Olha, não tem nada a ver um com o outro. Eu posso ter 0 ou eu posso ter infinito, independente do número de vértices, né? E de fato eu posso. Se eu permitir arestas múltiplas quantas eu quiser, ou se eu permitir nenhuma conectividade, eu posso esses dois extremos, 0 ou infinitas arestas a despeito do n. Tá? Só para a gente reconhecer isso. Agora, mesmo que eu for mais restrito, se eu exigir duas coisas, de um lado, eu exigir conectividade no meu grafo. Então, eu não posso ter componentes separadas, o grafo inteiro tem que estar conexo. Tá? Se eu exigir conectividade, eu já vou ter que ter um número mínimo de arestas, porque senão o grafo desconecta. Se eu proibir aresta múltipla, o número de slots, né, o número de posições que eu posso, de pares que eu posso atribuir uma aresta, também limita do outro lado. Para cada parzinho eu posso ter no máximo uma aresta ali. Então daí fica mais interessante, para entender o que é um grafo denso ou um grafo esparso. Então eu estou nessa brincadeira agora. Eu vou exigir conectividade e vou proibir aresta múltipla. Vamos ver qual que é o número mínimo, qual que é o número máximo de arestas. Tá? No caso, o número mínimo, então aqui o mínimo de arestas, vai ser dado pelo número de vértices menos 1. Para ser conexo, o número mínimo de arestas que eu preciso é o número de vértices menos 1, que vai compor necessariamente uma árvore. Tá? Um conceito aí que eu não vou aprofundar, mas é um subtipo de grafo, né? Um tipo particular de grafo que é importante. Como eu não quero que vocês decorem as coisas, a gente em geral que tenta trabalhar com a intuição e tal, pensem o seguinte para entender por que vem esse n-1, tá? É um esboço de uma prova. Imaginem que vocês começam com n vértices isolados, tá? Então vocês têm n componentes, mas eu só quero ter um componente, né? Cada aresta que eu adiciono vai conectar dois vértices, né? Uma aresta em dois extremos só, então uma aresta só consegue conectar dois vértices, certo? Então se eu tinha n vértices isolados, ao adicionar uma aresta, qual que é o meu número de componentes? Os dois vértices que se conectaram não estão mais isolados entre si, né? Então meu número de componentes diminuiu de 1. Ao adicionar uma outra aresta, né, eu poderia fazer isso mais visualmente para vocês aqui, né? Eu coloco, por exemplo, uma aresta aqui, meu número de componentes reduziu aqui, nesse caso que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 vértices, reduziu para 4 componentes. Coloco uma outra aresta aqui, reduziu novamente de 1, agora eu tenho 3 componentes. Coloco mais essa aqui, reduziu novamente, tem apenas 2 componentes. Se eu vier colocar essa aresta aqui, eu formo um ciclo e não reduzo o número de componentes. Mas tudo bem, eu estou querendo saber o número mínimo, então eu vou supor que eu não coloco, né, nesse raciocínio, eu não coloco arestas que não vão reduzir o número de componentes. Eu estou querendo assim, toda aresta tem que fazer valer o seu preço. Eu estou assim, qual que é o número mínimo para ser conexo? Toda aresta que eu vou colocar vai ter que conectar dois pedaços do gráfico que não estavam conectados. E o que acontece? Como eu tinha n componentes, e depois de colocar k arestas, eu quero ter apenas 1, a gente fica nessa situação, né? Olha, eu tinha n, cada aresta que eu coloco reduz de 1. Então, n menos k, e que sobre 1 no final. Daí se eu só passar de lado, isso aqui vai ser k vai ser igual a n menos 1, que é o que eu tinha afirmado. Então, só para ter o raciocínio por que vem isso. E por que isso é uma árvore, né? Porque para fazer isso eu não posso colocar arestas que formam ciclos. Uma aresta que forma ciclo, ela vai contar no número de arestas, mas não vai contribuir para a redução do número de componentes. Então, necessariamente, eu vou ter mais do que esse mínimo. Tá? Então, por isso que essas coisas estão relacionadas, né? Dado um gráfico com n vértices, qualquer forma de conectar esses n vértices que não forma ciclo, tem n menos 1 arestas, qualquer aresta a mais vai formar um ciclo. E portanto, qualquer forma que eu conecto eles com n menos 1 arestas e fica todo mundo no mesmo componente, é uma árvore. Tudo bem, então a questão do número mínimo, se a gente exigir conectividade, eu preciso pelo menos desse número de arestas aí, né? Por outro lado, se eu não exigir conectividade, não. Quando fala do máximo, exigir conectividade nem é a questão. Se eu não permitir aresta múltipla, qual que é o máximo de aresta que eu posso ter entre os vértices? Veja, por exemplo, aqui, olha, se eu tiver um vértice só,
está sozinho, não tem nenhuma aresta, né? Eu não permito nem aresta múltipla nem alto laço, né? Uma aresta que tem os dois extremos no mesmo vértice. E quando eu coloco um novo vértice, eu conecto com ele. Quando eu coloco um terceiro vértice, ele tem que conectar, se eu quiser o máximo de arestas, com os dois anteriores. Quando eu colocar um quarto vértice, ele vai conectar com os três anteriores. Então, duas formas de ver isso é, para cada novo vértice que eu vou adicionando, imagina que eu começo em 1 e vou até n, para o novo vértice, o enésimo vértice, ele vai ter aresta com os n-1 anteriores, no máximo. Não tem como ter mais do que isso, porque eu teria que repetir alguém, eu não permito aresta múltipla. Então, no caso que eu não permito aresta múltipla. Isso aqui dá a soma dos termos de uma PG. Perdão? De uma PA, de uma progressão aritmética, né? É 1, mais 2, mais 3, né? até n-1, o último vértice. Né? O primeiro não conecta com ninguém, o segundo conecta só com 1, o terceiro conecta com 2 e o último conecta com n-1. Se eu fizer a soma dos termos da PA, vai dar n vezes n-1 sobre 2. Que não, por coincidência, é a mesma coisa, então dá a resposta aqui, né? O número máximo de arestas, sem permitir aresta múltipla, né? O número máximo de arestas, vai ser n vezes n-1 sobre 2, que eu posso chegar nele por esse soma dos termos da PA, mas isso também é igual a n escolhe 2, né? Ou combinação de n tomados 2 a 2. E não é coincidência, porque um outro jeito de olhar isso, né? Aqui foi o jeito construtivo. Eu vou adicionando de um vértice por vez e colocando as arestas correspondentes, daí eu faço a soma. O outro jeito é pensar, para cada par de elementos eu posso pôr uma e não mais do que uma aresta. Se eu quero o número máximo, eu vou querer pôr para todos os pares. Qual que é o número de pares que eu tenho? Por definição, n escolhe 2. Né? É isso que significa esse binômio. A combinação de n tomados 2 a 2 é pegar todos os pares. Então, por isso que são os dois jeitos de ver aí, pelo menos os dois mais simples que eu conheço, para enxergar porque que esse é o número máximo. Tá? Isso quer dizer que mesmo quando a gente tira esses extremos de, olha, está todo mundo desconexo, ou eu tenho um monte de aresta múltipla, o número de arestas pode variar muito em relação ao número de vértices. Variar desde linear, né, de proporcional a n, até quadrático. Né, porque lembrando vocês, isso aqui é θ de n ao quadrado, é aproximadamente n ao quadrado sobre 2. Né, enquanto que isso aqui é θ de n. Vejam que eu estou usando θ e não ozão, porque agora você já sabe a análise assintótica, e eu estou querendo dizer que essas duas coisas, né, são da ordem de, não são só limitadas superiormente. Porque falar que isso aqui é ozão de n ao quadrado, mas pode ser menor. Não, estou falando que ele é exatamente, no máximo eu vou crescer quadrático, ou no mínimo eu vou crescer n, essas duas coisas divergem bastante ali. Quando o n é grande, faz toda a diferença um grafo ser esparso ou ser denso, tá? Para o tamanho dele, faz muita diferença. É só pensar que um grafo com 1000 vértices, ele pode ter umas 1000 arestas, 1000 vezes uma constante, né? Sei lá, 5 arestas para cada vértice, seria um caso de grafo esparso. Então ele com ali uma entrada com tamanho 6000, né? 1000 vértices e 5000 arestas, eu estou de boa. Se ele for denso, por outro lado, ele vai ter 1 milhão de arestas, né? Da ordem de 1 milhão, é 500 mil, mas porque é n ao quadrado sobre 2, mas próximo da ordem de 1 milhão. Então, realmente diverge bastante entre densos aqui e esparsos ali. Tá legal? Acho que esse conceito de denso e esparso era isso. Alguma dúvida sobre essa questão, gente? Só uma observação antes de ir para o próximo tópico. Eu estou focando em grafo não orientado. Se eu fosse falar de grafo orientado, esse número aqui dobra. Ainda é proporcional a n quadrado, mas ele dobra porque eu posso ter um arco indo e um arco voltando e eu não estou repetindo. Então é exatamente o dobro. Né? O grafo denso, o grafo orientado mais denso possível, sem arco múltiplo, vai ter o dobro desse número de arestas. Mas a ordem de grandeza é a mesma coisa, então eu não vou aprofundar nisso. Tá legal. Aqui em PAA, a gente foca mais nas ideias alto nível dos algoritmos e menos nos detalhes técnicos das estruturas de dados. Dito isso, ainda acho que vale, já que eu estou revisitando grafos, revisitar com vocês as formas principais de representá-los, porque para usar um grafo, e vocês têm que saber fazer isso, né?
é importante eu saber como que eu represento esse cara na memória do computador, como uma estrutura de dados mesmo para poder manipular ele. Então eu vou pegar aqui, acho que eu vou aproveitar esse cara que a gente desenhou, isso eu vou apagar tudo e vou mostrar para vocês ali 2 exemplos de modelagem.